Olá a todos, meu nome é Thiago, sou médico e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje vamos discutir um pouquinho sobre a hipocalemia, um distúrbio extremamente frequente, tanto no contexto intra quanto extra-hospitalar, e cujo tratamento tem uma necessidade de urgência em muitos casos e, mais do que isso, tem alguns cuidados muito específicos e que demandam aquele médico recém-formado, ou mesmo que já tenha muito tempo de profissão, o conhecimento aprofundado sobre ele justamente para evitar danos desnecessários ao paciente no processo de reposição. Essa é uma aula bem direta e bem prática. Então, nossos objetivos são conceituar a hipocalemia, definir quais são as principais etiologias e os mecanismos fisiopatológicos para cada uma delas, quais são as manifestações clínicas e quais são os tratamentos disponíveis para a hipocalemia, tanto por via oral quanto por via intravenosa. A definição de hipocalemia é a presença de um potássio abaixo de 3,5 e a gravidade pode ser definida em leve, moderada e grave, sendo a leve entre 3 e 3,4, a moderada entre 2,5 e 2,9 e a grave menor do que 2,5. Essa definição de gravidade é muito importante porque ela vai ditar algumas particularidades no nosso tratamento. Então, com relação à etiologia, a primeira possibilidade é a redução da ingestão. Isso é extremamente raro, mas é algo que contribui. Ou seja, diante de um paciente que possua hipocalemia, não será uma etiologia a redução da ingestão de potássio pela dieta. Mas se o paciente tem hipocalemia e ainda tem uma ingestão reduzida, o valor dessa hipocalemia, a gravidade dessa hipocalemia pode ser exacerbada. Então, os mecanismos fisiopatológicos são o aumento da entrada nas células, e aí isso vai acontecer pelo uso de insulina, pelo uso de beta-adrenérgicos, por exemplo, nebulização, no contexto de broncodilatação. Os pacientes que porventura têm alcalose metabólica, porque nesse contexto existirá uma maior tendência à saída do H+ da célula e à entrada do potássio, ou no aumento súbito das células sanguíneas. O que é o aumento súbito das células sanguíneas? O aumento súbito das células sanguíneas ocorre, por exemplo, numa doença hematológica ou após uma correção de uma anemia. E aí, nesse contexto, há uma formação rápida de muitas células, e a formação rápida de muitas células faz com que o potássio seja consumido de uma forma mais abrupta, sem que haja um mecanismo compensatório para evitar essa redução das taxas do potássio. Além disso, pode ocorrer um aumento das perdas gastrointestinais, e aí isso é dividido em alta e baixa. Por quê? Porque baixa acontece por perda gastrointestinal, ou seja, as fezes possuem potássio e com isso o paciente perde. E alta, na verdade, porque o paciente faz uma alcalose e a alcalose vai gerar lá no rim uma redução dos níveis séricos de potássio. E por último, o aumento das perdas urinárias. E aí, as principais etiologias são o uso de diuréticos, tanto hidrocloro de azida quanto furosemida, presença de peraldo, ou seja, um excesso de aldosterona, fazendo com que o potássio seja mais espolhado, as acetoses tubulares renais do tipo 1 e do tipo 2, e por fim, a hipomagnesemia. A hipomagnesemia leva à hipocalemia, tanto porque compartilha das mesmas causas, mas também por um mecanismo oculto e desconhecido, mas que tem uma relevância muito importante porque é uma das causas de hipocalemia refratária. Então, as manifestações da hipocalemia, elas vão acontecer quando acontece.
principalmente pela alteração do potencial transmembrana. Então, lembrando, o potássio ele é, na verdade, um íon intracelular e, junto com o sódio, leva a uma geração de um potencial transmembrano, e esse potencial transmembrano faz com que aconteça a despolarização. Isso é muito importante do ponto de vista muscular, do ponto de vista cardiovascular. O que acontece? Se existe uma redução do potássio, esse potencial transmembrano se altera e a excitabilidade da célula muda de forma importante, o que acaba levando, por sua vez, no sistema neuromuscular a uma fraqueza muito importante. Essa fraqueza pode, inclusive, levar à rabdomiólise. E aí a rabdomiólise é um ponto bem importante. Por quê? Porque ela faz com que os níveis de potássio elevem-se, justamente porque sai potássio de dentro da célula. Então é um paciente que vai ter aumento de CK, mas os níveis de potássio vão estar no limite inferior sem que estejam baixos o suficiente para a gente pensar que o potássio causou a rabdomiólise ou que a hipocalemia ela é presente. Mas é um potássio anormalmente baixo para uma CK efetivamente elevada. E por que acontece a rabdomiólise? A rabdomiólise acontece porque a redução do potássio leva a uma redução do fluxo sanguíneo para o músculo. Além disso, a fraqueza acontece de forma ascendente, e isso lembra o Guillain-Barré. Pode levar também ao inimigo metabólico, e do ponto de vista cardiovascular, pode fazer extrasistolia tanto supra quanto ventricular, alterações tanto de redução de frequência quanto de aumento de frequência, ou seja, tanto BRAD quanto taquiarritmia, incluindo TV e FV. E, diferentemente da hipercalemia, leva à depressão do AT com o aparecimento da onda U e ao alargamento de QT, o QT longo. Do ponto de vista renal, existe uma maior reabsorção de bicarbonato e produção de amônio, e aí com isso o paciente acaba tendo uma alcalose metabólica. Esse processo renal ainda leva a uma inabilidade de concentração adequada. Então, como é que é o tratamento da hipocalemia? A primeira regra é a regra geral sobre a causa básica. Tratar a causa básica. Por que tratar a causa básica? Porque, na verdade, se eu não tratar o que está causando, ela vai se manter persistente e a resposta à terapia vai ser ineficaz. Sendo sempre importante repor se o paciente estiver tendo perdas ou em caso de redistribuição, ou seja, quando não há perda, mas o paciente apresente algum sintoma grave. Sendo que, sempre que for possível, quando for indicado a via intravenosa, é importante associar a via oral também. Muitas vezes a gente lembra da via venosa, entende que é importante a via venosa naquela circunstância, mas esquecemos que existe a possibilidade de associar a via oral. Por que é importante lembrar da via oral? Porque a maior parte dos nossos pacientes possui uma veia periférica. E na veia periférica existe uma diluição máxima. E essa diluição máxima é de 40 a 60 ml por litro. Ou seja, para cada litro de soro que eu for administrar para o paciente, eu só posso colocar em torno de 4 ampolas, porque cada ampola tem 13 NECs de potássio. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar administrar de outras formas potássio para o paciente sem que eu precise concentrar muito na periférica com risco de dar dor ou ter que dar um volume muito grande para repor o potássio que o paciente precisa. Além disso, existe uma regra de velocidade, que o ideal é que a gente não passe muito 10 NEC hora, que dá em torno de uma ampola, mas podemos chegar em alguns casos próximo a 20, dependendo da circunstância, da gravidade do paciente. Então, esse conceito ele é muito importante porque muitas vezes a gente perde ele no contexto de tratamento, pensa só na via intravenosa. Então, se o paciente, porventura, tiver sintomas atribuíveis ao potássio baixo ou tiver uma hipocalemia grave, ou seja, abaixo de 2,5, eu vou estar fazendo a via oral e a via intravenosa,
a via intravenosa 20 mg de 2 em 2 horas, ou seja, uma ampola por hora, reavaliando a cada 2 horas o potássio. E por via oral, fazendo em torno de 40 mg, 3 a 4 vezes por dia. Como que pode ser feita a via oral? Pelo xarope de KCl a 6%, pelo slow carb, cada comprimido tem 600 mg, ou pela ampola de potássio nos lugares que o xarope ou slow carb estão em falta, algo mais prevalente, infelizmente, nos hospitais públicos. Quando o paciente tem uma hipocalemia leve, em torno de 4 a 6 gramas dia por via oral, e se o paciente tiver uma hipocalemia moderada, eu vou manter as mesmas 4 a 6 gramas dia, mas fazendo também por via intravenosa, geralmente de 30% a 50% dessa dosagem no intervalo de tempo menor, ou seja, nas primeiras 4, 6 horas eu administro pelo menos aí 3, 4 gramas de potássio para esse paciente, além de manter a via oral também para o nosso paciente. Na cetoacidose diabética e no estado hiperglicêmico hiperosmolar, é importante lembrar que existe uma certa deficiência insulínica e que pode levar à falsa percepção de que o potássio está mais alto do que ele efetivamente está. Então, ter muito cuidado com essa percepção para evitar reduzir ainda mais um potássio que já é deficiente, que é o que a gente chama de valores pseudonormais. A diluição ela deve ser sempre preferida em soro fisiológico, porque o glicosado vai levar à secreção de insulina, e aí eu acabo perpetuando uma nova queda. Sempre usando a bomba infusora contínua, para evitar a infusão rápida de forma inadvertida, e sempre revendo o potássio a cada 2 a 4 horas até que ele esteja acima de 3. Então, nos sintomas, na hipocalemia grave, como eu disse, de 2 em 2 horas eu vou repondo conforme a resposta. E na moderada, eu vou estar repondo de 2 a 4 gramas nas primeiras 2, 4 horas mais ou menos. E aí eu revejo a necessidade de uma nova infusão ou apenas a manutenção do oral no restante das 24 horas.